Olá, tudo bem? Eu sou a Naná, pode me chamar de Naná ou Ná. Bom, faz tempo que eu não venho aqui, né? Já tem quase um mês. E desse um mês, aconteceu várias coisas, né? Primeiramente, eu vou falar sobre a consulta que eu tive com o psiquiatra, depois com o psicólogo, que eu tive a segunda sessão. E logo mais eu vou ter a terceira, né? Que ele pediu para não ficar muitos dias, né? Sem falar com ele. Bom, isso não é minha culpa, né? É quem marca lá o dia, né? Eu falei pra ele, falei assim, não fui eu, foi a menina, né? Ele achou que fosse eu. Que tivesse demorado tanto assim, né? Pra marcar e levar tantos dias, né? Bom, enfim, foi tudo bem com o psiquiatra, ele me deu outro remédio, mas que não funcionou e eu tenho que voltar lá dia 11. Eu volto lá dia 11 e vejo com ele, porque ainda continuo não dormindo. Tá sendo muito difícil mesmo de dormir, né? E isso tá causando assim muito cansaço. E é complicado você acordar e já tá cansada, né? Bom, então, essa é a questão, né? Eu preciso ver um outro remédio para ver se eu consigo dormir melhor. Por enquanto, tô ali, né? Parecendo um zumbi. Tipo assim, eu vou dormir, eu vou deitar, né? No caso, às 10 horas, ou até antes. Aí eu fico lá embaçando, assistindo alguma coisa, depois, né? Quando chega umas 10, 10 e meia, no máximo 11 horas, eu tô virando, né, pra poder dormir. E muitas vezes eu demoro horas, né, e mesmo eu demorando, né, e estando com aquele soninho, chega de madrugada eu acordo. Várias vezes na madrugada, né. No mínimo 2 vezes eu tenho que acordar. Eu não sei porquê, mas eu acordo assim de repente, né? E para voltar a dormir é meio complicado. Bom, em relação à conversa com o psicólogo, ele conversou bastante comigo, né? E dessa vez a gente falou sobre o meu canal, quer dizer, um trabalho que eu faço, né? Através, né, das redes sociais e, tipo, eu falei pra ele que me causou um pouco de problema ter essas crises e tal, foi em parte foi o YouTube, né? Tipo assim, é porque a gente pensa, não, a gente vai fazer um vídeo ensinando as pessoas e essas pessoas elas vão assistir, né? Assistir, vão curtir, vão ajudar a compartilhar e tal. E não é nada disso, né? E eu fazia, achando que ia melhorar um dia e nunca melhora, né? Aí eu comecei com pensar, né? Falei, ué, o que eu tô fazendo de errado, né? Será que eu preciso ensinar melhor? O que eu preciso fazer? E isso ficava na minha cabeça, né? E, bom, enfim, nunca melhorou, né? Eu achei que ficaria bom. Aí eu pego e fico perguntando, mas e as pessoas que estão entrando no dia? Para onde elas estão? Onde elas estão? Que eu não vejo, né? São várias pessoas que entram todo mês no meu canal, né? São várias pessoas, não é 10 ou 20, não é 500, não é 1000, é muito mais do que isso, né? E cadê essas pessoas? Eu não vejo,
né? Aí eu falo assim, poxa vida, por que que tá entrando tanta gente e continua piorando, né? E é isso que começou a eu ficar ruim, né? Porque eu fazia várias coisas, ficava hiper cansada, porque crochê, para quem copia, né, só assiste e copia, é fácil, porque tá ali na mão, você não precisa pensar, você não precisa fazer nada, é só ir lá e copiar e fazer, pronto, acabou, né? Agora, pra gente que precisa fazer a aula, precisa pensar demais, isso desgasta também, psicologicamente, fica cansaço, né? Dá aquele cansaço. E eu faço isso durante, ó, já é 11 anos, né? Todos os dias. 11 anos, não é pouco, é muito, né? E você pensa, ah, mas crochê é terapia. Sim, crochê é terapia para quem não grava vídeos, né? Para quem não trabalha com isso assim todos os dias, né? Agora, para quem porque encomenda, por exemplo, né? Você faz para encomenda, mas não é todo dia que você tem encomenda ali, né? Você tem uma encomenda hoje, aí daqui uma semana você tem outra e assim. Então você consegue fazer tranquilamente, né? Agora, para quem faz vários vídeos, né? Tem que fazer vestuário, tem que fazer isso, fazer aquilo, e faz os pedidos, faz não sei o que, tal. E eu não tenho retorno, né? Não tenho retorno financeiro nenhum, assim, né? Então, ah, mas você faz os pedidos, você cobra. Sim, eu cobro o material, né? E eu não tenho retorno de nada, né? Só vou lá, a pessoa compra a linha, vou lá, né? Vou na loja, compro o que ela me deu e vou lá e faço, né? Às vezes as pessoas não pedem a peça inteira. Aí lá vem as reclamações, porque você não fez inteiro, porque não sei o quê, e não presta atenção no que eu falo. Isso estressa, né? Isso vai estressando. Quer dizer, sempre algum problema, né? Tem, a gente passa, todo mundo passa, né? E vai uma aqui, vai uma ali, vai juntando, juntando, juntando. Tem uma hora que você explode, né? Então é isso que aconteceu, né? Eu já tinha problema que estava ali escondidinho, paradinho, quietinho, ele simplesmente, pum, né? Explodiu, saiu para fora. Então hoje eu tô passando por esse momento difícil. Eu acho que eu não sei, não vou culpar as pessoas, mas eu acho que é por minha culpa mesmo, né? Porque eu fiquei insistindo, não, eu vou fazer, não, eu quero fazer, e fiquei lá insistindo, né? Ah, não, eu vou melhorar, um dia eu vou tá, ó, né? Show de bola. Ó, meu canal vai explodir, vai, né, encher de pessoas e as pessoas vão gostar muito, muito, muito e todas elas vão assistir, vão, né, tá lá comentando, conversando comigo e tal. Não, não é nada disso, né? Isso daí é só sonho. Bom, mas eu acredito, né? E eu sou insistente e eu fico querendo que melhore, né? E foi isso que eu falei pro o psicólogo, né? Eu quero que melhore isso. Aí ele pensou, ele falou assim, mas você tem que ganhar alguma coisa, porque se você não ganha alguma coisa, isso vai ficar na tua cabeça. Porque você não já pensou fazer um curso ou alguma coisa assim, cobrar por esses cursos? Eu falei assim, mas não dá. As pessoas falam que vai ajudar, mas elas acabam sumindo, né? E não é todo mundo que pode agora. Por exemplo,
se eu falo assim, ó, é R$ 20 uma aulinha particular por um mês, né? Por um mês, uma vez por semana, não sei o quê. Aí ela vai falar assim, ah, mas aí não quero, né? Eu vou gastar dinheiro com isso. Mas elas querem aprender. Aí elas querem as coisas de graça, né? E eu não ganho nada com isso e acabo com problemas, porque eu não tenho dinheiro para comprar material, porque eu não tenho dinheiro para quase nada, né? Eu preciso fazer, eu quero fazer, mas não tem como fazer, né? É bem complicado isso. Eu queria poder fazer tanta coisa e sem pedir nada para ninguém, sabe? Porque eu nunca fui assim de fazer alguma coisa dependendo de outra pessoa. Nunca foi assim. Eu sempre corri atrás e fiz as minhas coisas, né? Sem depender de ninguém. Eu sou assim desde quando eu tinha, eu acho que uns 13, 14 anos. Eu sou assim. Eu nunca dependi de mãe, de pai, de irmãos, nada. Comecei a trabalhar com 12 anos e eu sempre corri atrás das minhas coisas, né? Eu ainda ajudava em casa, né? Com algum dinheirinho lá, dava para minha mãe e tal, para ajudar ela. E eu ficava com um pouquinho. Eu já até falei isso no meu canal, que eu trabalhava de domingo a domingo. Eu trabalhava na lojinha até de sábado, né? E de domingo eu trabalhava na feira, vendendo pastel. Ajudava lá, né? Um feirante que precisava. Aí a minha mãe conhecia, foi lá, me apresentou e eu já comecei a trabalhar lá e gostei pra caramba e todo domingo eu tava lá. E minha mãe também tinha uma barraquinha na feira, né, e tal. E ela ficava lá sozinha, mas eu ficava lá no final da feira trabalhando, né. Quer dizer, aí eu saía da feira 1 hora da tarde e tal, depois eu ia passear, né. E aquele trocadinho que eu pegava ficava pra mim. Agora o que eu ganhava no mês na lojinha eu dava pra minha mãe, né. E eu tinha minhas coisinhas, né? Comprava minhas coisinhas com meu dinheiro. Nunca precisei de pai, mãe para comprar nada, né? Sempre me virei sozinha. E, bom, o que eu quero? O que eu quero é que, tipo assim, o meu sonho, a minha vontade, o meu desejo é de ter meu canal com muitas pessoas, mas que essas muitas pessoas assistam meus vídeos, assistam minhas aulas, que ajudem eu compartilhando, né? Porque muita gente quer as coisas, quer pedir as coisas, mas a gente não tem motivação para fazer nada para elas, né? Porque elas querem as coisas assim de graça, tá? Eu poderia até fazer, mas como eu vou fazer, né? Como eu vou fazer? Aí isso eu ficava martelando também. Então eu cheguei a um certo tempo que eu comecei a desmanchar minhas blusas para fazer os pedidos. Isso não estava certo, né? Eu falei assim, poxa vida, já desmanchei umas 4 blusas, né? E agora? Eu vou fazer com a mesma linha, mas aquela linha tá toda cheia de remendo. Então eu ficava morrendo de vergonha, mesmo assim eu era justa e falava, ó, gente, eu vou usar essa linha novamente, tá cheio de nozinho, que vocês vão ver, lógico, mas é porque infelizmente eu não posso comprar outra, né? Eu sei, eu lembro até de uma linha verde minha e uma linha azul mesclada, né? Aí eu pegava e falava essas coisas, né? Eu chegava e era honesta, falava, ó, é linha usada, né? É o que eu tenho e eu preciso ensinar. As pessoas querem, mas eu não tenho condições de comprar, então, né? Eu vou desmanchar um, fazer outro, desmancho, faço outro, desmancho, faço outro, sempre com aquela mesma linha, né? Tem uma hora que não dá mais, porque a linha já não aguenta mais, né? Então eu até parei de usar
a ela, porque já não tava dando mais, tava com muito nozinho. Aí a blusa que eu tinha feito até pra um vestido Eva, né? A minha irmã até gostou, que era assim, né? Eu falei, ela falou, dá essa blusa pra mim. Eu falei, não, 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 né? Ela falou, por que não? Eu falei assim, porque esse daqui tá cheio de nó, né? Tá cheio de nó isso aqui. Mas é lindo, não sei o que. Eu falei assim, dá pra colocar manga? Eu falei, não sei se dá pra colocar manga. Você que gosta de colocar as mangas lá e você se vira e coloca manga. Mas eu faço outra, falei pra ela. O problema é que eu não tinha linha, né? Aí eu nunca fiz. Eu falei, eu faço outra, tal, não sei o que. Essa daqui tá cheia de nozinho. Não, não tem problema, mas é porque o acabamento, eu não tinha nem feito o acabamento que eu não dava pra fazer o acabamento também. Porque a linha tava cortada e tava muito pequenininho. Falei, não, 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 né? Então, quer dizer, é Freud, né? Eu quero fazer tantas coisas para as pessoas, ajudar, e às vezes eu não consigo, isso me deixa muito triste, né? Triste pra caramba, porque eu quero fazer, eu quero ajudar e não posso. E, bom, é complicado, né? Então, na próxima consulta com ele, a gente vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre isso. E também o que fazer para melhorar. O que eu posso fazer para melhorar, né? Eu acho que vocês que assistem os meus vídeos lá, eu acho que vocês que sabem a resposta. Eu poderia fazer a peça inteira, mas não tenho como, né? E tem pessoas que não entendem, tem pessoas que estão chegando agora, então não sabem que eu não posso, não tenho condições, né? Porque eu não trabalho e tal. Se eu trabalhasse, olha, eu faria, né? Bom, ganhei algumas linhas da minha irmã que até hoje eu nem cheguei a usar, porque é umas linhas meio complicadas, né? Não dá pra fazer qualquer coisa. Então eu tenho que ficar pensando. Ainda não achei o modelo, né? Que dá pra usar aquela linha grossa, né? É difícil. Bom, e o que eu ganhei, né? Eu praticamente já usei quase todas, né? Tem algumas ainda ali que eu não usei, mas eu preciso ver modelos, né? Que eu vou fazer uma vez só e pronto, né? Mas é difícil, né? Porque às vezes você olha a blusinha e você fala, essa daqui tá... Não, tô enjoada, né? Que eu já tenho umas parecidas. Ah, não, essa daqui não. Ah, então, quer dizer, até você achar o modelo, né? Ai, é complicado, né? Bom, as minhas crises, eu continuo tendo minhas crises, né? Esses dias mesmo eu tive que tomar um remédio, porque eu tive crise na hora que eu fui dormir. Eu tava sem sono, aí esse negócio de não dormir começou a me dar crise, né? Aí eu tive que tomar um remédio. Tomei 2 dias seguidos, consegui dormir 2 dias. Daqui a pouco, no terceiro dia, que foi ontem pra hoje, eu já não dormi. Ai, ai, é assim. E, bom, o remédio para ataque de pânico, ele deixa, assim, você bem calma, serena. Você consegue dormir com mais tranquilidade, né, e tal. E vem sono. O sono vem, né? E é esses remédios de sono que eu queria que eu tomasse e dormisse, sabe? Porque eu não aguento mais ficar esse negócio de ficar quase sem dormir. Ficar quase sem dormir, eu acordo, eu continuo acordando ainda tremendo um pouco, mas tá bem menos, porque o remédio já tá se acostumando, né? Quer dizer, meu organismo, no caso, tá acostumando, então eu tô tremendo menos. Tenho vontade de fazer o crochê? Não. Não, eu continuo não tendo vontade.
tá muito difícil. Tem vezes que eu choro pra fazer, que eu não quero fazer, que eu não quero fazer. Tá bem difícil. Comprei umas linhas pra ver se eu sinta mais vontade de fazer as coisas, sabe? Tanto é que o Fernando também me deu de presente as linhas, né, tal. Tô com vontade e não tô com vontade, né? Ontem na live eu fiquei até meio empolgada, né? Fiquei até meio empolgada ontem e tal, não sei o que. Mas chega no dia seguinte, eu não quero fazer, né? Para eu fazer, nossa, é um sacrifício. Para eu falar, ai, eu não quero fazer, né? Não tenho aquele ânimo. O que que eu posso ter ânimo? O que que eu posso fazer para ter ânimo, né? Eu queria, tipo, por exemplo, eu postar um vídeo e ver lá, nossa, teve muita gente que veio aqui ver, tem 5.000 visualizações, nossa, em um vídeo só em um dia, nossa, que legal, eu já estaria empolgada. Mas quando eu olho lá meus vídeos, tem lá 200, 400 visualizações, eu não tenho empolgação, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, eu não tenho nada. Esses dias quer dizer, eu fiquei vários dias sem fazer crochê. Fiquei vários dias. Vocês não ficaram sem vídeos lá, né? Porque eu tinha uns vídeos guardados desde o quase o começo do mês, do ano, né? No mês de abril. Então é por isso que vocês não ficaram sem, porque senão vocês iam ficar sem. Porque eu não tinha, não tô com vontade, não tô com ânimo. Tá bem difícil essa parte. E eu preciso falar com o psicólogo sobre isso. Eu quero ter a vontade de fazer, assim, acordar, falar, já acordar empolgada e falar assim, não, eu vou tomar café e já vou começar a gravar, né? Aí eu vou gravar vários vídeos. Eu quero postar 2 vídeos por dia, como antes. Ah, mas eu não tenho vontade. Ai, ai, o crochê pra mim não tá sendo uma terapia. Tá sendo tipo, meio que, tipo, o que que eu posso falar? Uma obrigação. E eu não queria ver isso como uma obrigação, né? Porque eu não posso ver essas coisas assim, pelo lado ruim, né? Pra eu melhorar, eu preciso ver tudo pelo lado bom. Eu fico pensando, mas eu preciso fazer porque senão as meninas vão ficar sem. Então eu vou fazer. Então é por isso que eu tô fazendo. Só para as meninas não ficarem sem, né? Não porque eu quero. Então eu também não posso pensar assim. Não, eu tenho que pensar nos outros. Não, mas e eu, né? Bom, eu não sei o que fazer, né? Eu sei que eu vou continuar postando, lógico. Vou continuar postando. Vai ter dias aí que eu vou falhar, né? Mas fazer o que, né? Eu tenho que continuar fazendo assim, de pouquinho em pouquinho. Vai ter dia que eu não vou conseguir fazer, então eu faço uma live, e aí na live eu faço de qualquer jeito, porque eu vou ter que fazer, né? Não vai ter jeito. Eu falar assim, ah, não, não tô com vontade mais, eu vou largar lá. Aí eu acho que as pessoas é capaz de tacar pedra em cima de mim, né? Ai, que horror, que vídeo ruim, não sei o que. Você não ensina, né? Porcaria nenhuma, não sei o que, tá. Como eu já ouvi tantas coisas assim. Tipo, a pessoa não vê pelo lado assim, tipo, nossa, eu acho que esse vídeo é do começo, né? Não vê a data ali e tal. Fala, poxa, o vídeo já é de muito tempo, né? Então ela deveria estar aprendendo. Então, eu estava aprendendo a fazer vídeo. Eu não sabia fazer vídeo ainda, né? Então as pessoas não vê assim, né? Elas não querem saber, né?
ela assiste e eu tenho que já ser expert, né, no negócio. Eu já tenho que nascer sabendo de tudo. E sei lá, eu acho que tem muita maldade no mundo, mas fazer o que, né? Faz parte de cada pessoa ser assim. Mas eu fazer o que, né? Eu tô ignorando essas pessoas, não tô aceitando mais esses tipos de comentário. Eu vou lá e deleto, não olho, nem termino de ver tudo e eu já deleto. Bloqueio, se tiver que bloquear, se ela tiver me rebaixando, falando algumas coisas absurdas, aí eu já bloqueio logo de uma vez, porque eu acho que assim, uma vez que a pessoa fala desse jeito, ela não vai prestar para ficar do meu lado, né? É bem assim, né? Pessoas ruins não é bom, então a gente descarta, manda pra lá, pro ladinho, né? E só fica ali com as pessoas que são boas pra gente, que traz energia boas, né, pra gente, né? Bom, eu vejo os comentários todos os dias, leio todos eles. Nossa, eu fico muito feliz, feliz pra caramba. E é isso que dá um pouco de força pra gente, né? As pessoas continuam comentando, por mais que eu não responda todas, porque eu não tô com aquela coisa, sabe? De ficar teclando ali. Eu tô passando, sei lá, não tô querendo fazer nada, falar a verdade, né? Então tá bem complicada essa parte, mas tudo bem. Eu continuo lendo, né? Respondo algumas perguntas, né? Algumas pessoas e o que eu acho que devo responder, eu respondo. Mas eu amo quando vocês deixam o recadinho lá. Eu amo pra caramba. E aqui também, lógico, né? Pelo menos ali o coraçãozinho eu coloco pra não falar que, poxa, ela fala pra ir lá, ver, assistir e tal, e dar alguma opinião e ela nem responde. Não. Pelo menos o coraçãozinho ali, o joinha e o coraçãozinho, né? Fala assim, eu li e gostei. Eu li e gostei. Pelo menos isso, né? Eu devo fazer. Bom, eu acho que eu falei pra caramba, né? E como sempre, não sei se eu falei tudo. Se eu esqueci de eu falar alguma coisa, depois no próximo vídeo eu falo, né? E também pra não ficar tanto blá 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 aí pra vocês ouvirem, porque agora já tá com 28 minutos, né? Tá bom? Então é isso, gente. Não esqueça de quem estiver assistindo, se inscrever no meu canal pra me ajudar, por favor, tá? Bom, se quiser compartilhar, eu agradeço de coração. Compartilhar e tá sempre aqui, né? Curtir, pelo menos curtir, tá bom? E é isso. Então até a próxima. Beijos. Fica com Deus. Tchau.